todos os irmãos em Cristo e irmãs em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Bienvenidos todos los hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas que acompañan las transmisiones del Instituto Vida para Todos. Falamos diretamente de Bogotá, Colômbia. Compartiendo directamente de Bogotá, Colombia. Vou dar uma explicação para a audiência de Bogotá, porque estamos falando em português aqui. Yo voy a dar una pequeña aclaración a los hermanos presentes aquí de Bogotá sobre por qué estamos hablando con traducción. Porque nós não conseguimos terminar o assunto de hoje de manhã. Porque hoy no logramos concluir el tema de la comunión de esta mañana. Decidimos que esta primeira mensagem em Bogotá seria a mensagem de número 36 da palavra profética, Amém. Que será transmitida no domingo, dia 10 que vem. Entonces, hemos decidido que este mensaje será el mensaje número 36 de la palabra profética que será transmitido en el siguiente domingo, 10 de julio. O título continua sendo A Ressurreição e a Comissão, porém, parte 2. El título sigue siendo el mismo, la resurrección y la comisión, parte 2. E a leitura bíblica é Mateus 28, versículo de 7 a 20. Y la lectura bíblica es Mateo capítulo 28, de los versículos 7 hasta el 20. Nós falamos da mensagem 35 em Barranquilla. En el mensaje 35 en Barranquilla, Terminamos Efésios 4, versículo 12. concluimos con Efesios capítulo 4, versículo 12. Nós ali falamos que Cristo, quando morreu, ele foi para as regiões inferiores da terra. Y ahí mostramos que Cristo, cuando murió, fue a las partes más bajas de la tierra. Ele tinha uma missão E de buscar lá no Hades Y él tenía la misión de buscar ahí abajo en el Hades homens que estavam cativos por Satanás pelo poder do pecado e da morte. hombres que estaban cautivos por Satanás por el poder del pecado y de la muerte. Porque desde que o homem caiu comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 3, Porque desde que el hombre cayó comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis capítulo 3, o pecado entrou no homem e pelo pecado a morte entrou. el pecado entró en el hombre y por esto entró la muerte. E a morte passou para todos os homens. Y la muerte pasó a todos los hombres. Assim, não há um justo, Así no hay ni un justo, nenhum sequer. ni uno. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Estes versículos querem dizer que todos foram levados cativos por Satanás. Esos versículos nos muestran que todos los hombres fueron llevados cautivos por Satanás. Todos os homens estão debaixo do poder da morte, do pecado e da morte. Todos los hombres están bajo el poder del pecado y de la E muerte. o destino do homem caído é o lago de fogo. Y el destino del hombre caído es el lago de fuego. Mas graças a Deus, Pero gracias a Dios, enviou seu Filho Jesus Cristo, envió su Hijo Jesucristo, tornou-se homem que se hizo hombre e se dispôs a sofrer por nós aqui na terra. y se dispuso a sufrir por nosotros aquí en la tierra. Aos 30 anos de idade, ele saiu para ministrar, pregando o evangelho do reino. Y a los 30 años él empezó su ministerio y salió a ministrar predicando el evangelio del reino. Nos deixou um modelo de ir às ruas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Y nos dejó este modelo de salir a las calles yendo
cae pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, predicando el evangelio del reino. Porque debaixo da escravidão, de pecado e da morte, todos os homens deste mundo estão em aflição e cansados. Porque bajo ese poder, ese dominio del pecado y la muerte, toda la humanidad, todos los hombres están en angustia, están agonizando. Porque estão como ovelhas sem pastor. Porque están como ovejas sin pastor. Mas chegou o Rei do reino dos céus. Pero llegó el rey del reino de los cielos. Ele saiu de cidade em cidade, aldeia em aldeia, para pregar o evangelho do reino. Él salió ciudad por ciudad, ciudad tras ciudad, aldea tras aldea, predicando el evangelio del reino. Resgatando as pessoas debaixo dessa escravidão do pecado e da morte. Rescatando las personas que estaban bajo esta autoridad del pecado y de la muerte. Para trazer para debaixo do reino dos céus, do governo celestial. Para traerlas bajo el gobierno celestial del reino de los cielos. Mas nada, nenhuma realidade teria acontecido se ele não morresse e ressuscitasse. Pero nada de eso hubiera sido real si él no hubiera muerto y resucitado. Ele sofreu aqui na terra perseguição por causa disso. Él sufrió aquí en la tierra persecución por causa de ello. E morreu a morte mais cruel. Y murió la muerte más cruel. Tudo para poder nos salvar. Todo para poder salvarnos. E nos libertar do cativeiro. Y nos libertar del cautiverio. Assim, quando ele morreu na cruz, Así cuando él murió en la cruz, do seu lado fluiu sangue e água. de su costado salió sangre y agua. Sangue para nossa redenção. Sangre para nuestra redención. Água para Deus poder fluir a vida de Deus para o homem. Y agua para que Dios pudiera fluir su vida para el hombre. Mas até esse momento, o homem não podia receber água. Pero hasta este momento el hombre no podía recibir el agua. Então Jesus, com essa missão importante, morreu e foi até as profundezas da terra. Entonces Jesús, con esta misión importante, murió y fue a las partes más bajas de la tierra. Porque o Hades é o centro do poder da morte. Porque el Hades es el centro del poder de la muerte. Ele entrou no Hades, Él e entró al Hades ele libertou os cativos. y él liberó a los que estaban cautivos. Nós todos estávamos cativos da morte. Nosotros todos estamos cautivos bajo la muerte. Ele, pela morte, foi até lá. Él, a través de la muerte, fue hasta allá. Mas a sua ressurreição libertou esses cativos. Pero a través de su resurrección, él liberó a esos cautivos. A morte tentou retê-lo, La muerte intentó retenerle, mas não conseguiu. pero no pudo. A morte não venceu a sua vida de ressurreição. La muerte no venció la vida de resurrección. Então ele saiu, ele ressuscitou, Él salió, resucitó, mas não só. pero él no subió solo. Ele trouxe consigo o cativo. Él Todos trajo los cautivos. con él mismo el cautiverio, todos los que estaban cautivos. Assim ele foi levado para a direita de Deus. Así él fue puesto a la diestra de Dios. E ele levou esse cativeiro todo para onde está Deus. Y él llevó todos los que estaban cautivos, todo ese cautiverio hasta donde estaba Dios. Pero Mas os cativos que seguiam nessa procissão triunfante, los cautivos que estaban en esa procesión triunfal, é como general romano, quando vencia uma grande batalha, voltava com os cativos em desfile, entrando em Roma. eso es como la figura de un general romano cuando vencía una guerra y venía hasta Roma trayendo en su procesión triunfal todos los que él había conquistado. E os cativos que se renderam ao general
conheceram o general, eles tinham perfume de vida para vida. Y los que habían sido cautivados, se habían rendido al general, ellos cargaban un incensario y ellos esparcían un aroma, y era un aroma de vida para vida. Apóstolo Paulo foi exemplo desse cativo que tinha um incensário na mão. El apóstol Pablo fue uno de ellos, un ejemplo de alguien que se rindió y tenía un incensario en su mano, esparciendo el aroma de Cristo. Quando Jesus apareceu a Paulo, ele conheceu a Cristo e ele, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, ele abandonou todo o seu passado. Y Pablo, como uno de esos rendidos, cuando él conoció a Cristo y él vio la sobreexcelente conocimiento de Cristo, él abandonó todo por conocer más a ese Cristo. Assim como Paulo, nós também passamos a conhecer a Cristo. Y así como Pablo, nosotros también empezamos a conocer a Cristo. Todos nós estamos espalhando esse bom perfume de Cristo em todo lugar. Ahora todos nosotros también estamos esparciendo el buen perfume de Cristo en todo lugar. Por isso saímos às ruas para orar pelas pessoas. Posso orar por você e fazer comportagem. Por eso nosotros también salimos a las calles diciendo a las personas, puedo orar por usted. Por quê? ¿Por qué? Nessa procissão de cativos, Porque en esta procesión de cautivos ainda há muitos que não se renderam ao general. aún hay muchos que no se han rendido al general. Ainda há muitos que não conheceram o general. Aún hay muchos que no conocieron al general. Esses que não se renderam a Cristo, Estos que aún no se han rendido a Cristo, quando entrarem no Capitólio em Roma, cuando ellos entren al Capitolio en Roma, en figura, esses cativos que não renderam a Cristo vão morrer todos. todos los que no se hayan rendido a Cristo, cuando lleguen al Capitolio, serán muertos. Por isso, precisamos pregar o Evangelho. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Vamos salvar esses cativos, Vamos a salvar esos cautivos, para que eles conheçam a Cristo. para que ellos conozcan a Cristo, Eles não sejam mortos e não vão para lago de fogo. para que no sean muertos y vayan al lago de fuego, E ganhem vida juntamente y conosco. ellos ganen vida junto con nosotros. E dessa forma, Cristo então desceu até as regiões interiores da terra e subiu até as alturas. De esta manera, Cristo bajó hasta las partes más bajas de la tierra y subió a las alturas. E concedeu dons aos homens. Y llegando allá, dio regalos, dones a los hombres. Esses dons são homens que Deus deu para a igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Y estos dones son, a la verdad, hombres, dones que Dios regaló para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Graças Cristo. a Deus, Deus deu de presente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Gracias a Dios, Dios dio a los hombres apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Irmãos, eu vejo, dessa vez eu vim ver pessoalmente com os meus olhos o que Deus está fazendo na Colômbia. En esta oportunidad yo vine a ver con mis propios ojos lo que Dios está haciendo en Colombia. Ano passado, 2021, El año pasado, 2021, até agosto, hasta agosto, eu estava muito preocupado com a situação da Colômbia. yo estaba muy preocupado con la situación de Colombia. As igrejas estavam muito atrasados com relação à procissão que Deus está levantando um exército para avançar no tempo final. Porque las iglesias en Colombia estaban muy retrasadas en relación a la marcha de ese ejército que se está levantando para la procesión final. Deus precisava também chamar os trabalhadores da hora undécima também na Colômbia. Dios también necesitaba llamar a los trabajadores de la hora undécima aquí de Colombia. Sair da maneira convencional, tradicional,
para poder atender a necessidade de Deus na hora do Apocalipse. Las iglesias necesitaban salir de lo tradicional, de lo convencional, para atender la necesidad de Dios en la era del Apocalipsis. Porque Deus precisa acelerar os passos para a conclusão desta era. Porque Dios necesita acelerar los pasos para la conclusión de esta era. Para a aceleração dos passos, Deus quer enviar os 7 Espíritos. Para acelerar esos pasos, Dios quiere enviar los 7 espíritus. Mas se os 7 Espíritos não encontram a igreja em condições de cooperar, Ele não vai enviar. Pero si al enviar los 7 espíritus, Él no encuentra una iglesia que esté en condiciones de recibir, Él no va a enviar. Graças a Deus, Pero gracias a Dios, em outubro de 2021, en octubre de 2021, através da prática da Fábrica de Vencedores, a través de la práctica Fábrica de Vencedores, Colômbia começou a mudar. Colombia empezó a cambiar. Provaram o poder da palavra profética. Y empezó a experimentar el poder de la palabra profética. Provaram o poder do Espírito Santo. Quando ele entra em ação, milagres acontecem. Probar el poder del Espíritu Santo, que cuando entra en acción ocurren milagros. Mas isso ganhou mais corpo ainda quando o irmão Julio Sánchez, em fevereiro deste ano, foi até o Brasil. Pero eso tomó aún más fuerza cuando nuestro hermano Julio Sánchez fue a la conferencia en Brasil en febrero. Eu vi um Julio diferente lá. Yo ya vi un Julio distinto ahí. Julio na reunião de cooperadores, Julio ahí en la comunión de los colaboradores sentava sempre na frente siempre se sentaba adelante e assim bebendo, y así bebiendo, atento, disfrutaba, dizia amém. decía amén. Ele havia descoberto o segredo. Él descubrió el secreto. O segredo, irmãos, para a última hora El secreto para la última hora é a palavra profética. es la palabra profética. A palavra profética, quando a igreja tem condições de receber com fé, essa palavra faz a obra de Deus. Es la iglesia cuando tiene condiciones de recibir la palabra profética, entonces Da obra de Deus. entonces esto produce la obra de Dios. Por isso que os Tessalonicenses... Não, estou falando espanhol, é. perdão. Então, os Tessalonicenses foram modelo para todos nós. Entonces los tesalonicenses son un modelo para nosotros. Eles acolheram a palavra de Paulo como palavra de Deus. Ellos acogieron la palabra de Pablo como siendo la palabra de Dios. Paulo afirma, é a palavra de Deus. Y Pablo aún más dice, es la palabra de Dios. E essa palavra operava Y esa palabra operaba neles en ellos, que creram. en los que creyeron. Esse é o segredo. Este es el secreto. Não tem outro segredo. No hay otro secreto. Deus, nos últimos tempos, Dios en los últimos tiempos Ele quer usar a igreja. quiere usar la iglesia. Mas a igreja precisa entender Pero que la iglesia necesita entender Ele quer trabalhar por meio da palavra. que Él quiere trabajar a través de su palabra. E a igreja precisa aprender a ser simples. Y la iglesia necesita aprender a ser sencilla. Porque há um tempo atrás nós éramos complicados. Hace un tiempo atrás éramos complicados. Quando vinha uma palavra, nós discutíamos se concordávamos ou não concordávamos. Al venir una palabra nos poníamos a discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Assim nós perdemos muita bênção. Y así hemos perdido mucha bendición. Mas agora Deus está mudando a condição da igreja. Pero ahora Dios está cambiando la condición de la iglesia. A igreja está recebendo a palavra com simplicidade,
como a palavra de Deus. La iglesia está recibiendo la palabra de Dios con sencillez como palabra de Dios. E com a obediência pratica a palavra. Y con obediencia practica la palabra. E a palavra faz a obra de Deus. Y la palabra hace la obra de Dios. A obra de Deus não... Vou mudar. O homem não tem capacidade de fazer a obra de Deus. El hombre no tiene la capacidad de hacer la obra de Dios. Se uma obra homem é capaz de fazer, não é obra de Deus. Si el hombre puede hacerlo, no es obra de Dios. É a obra convencional, tradicional. Es la obra convencional y tradicional. Quando Deus faz, a obra é acompanhada de milagres, prodígios e sinais. Cuando Dios hace esa obra, es seguida de prodigios, milagros y señales. E depois que Julio voltou para Colômbia, Y después que Julio regresó a Colombia, nós percebemos uma mudança muito grande. hemos notado un cambio muy grande. Todas as ferramentas que Deus deu para nós Todas las herramientas que Dios nos dio a nosotros foram ativadas. fueron activadas. Nós damos graças a Deus que Deus usou o irmão Dong, dando para ele todas as ferramentas que hoje nós usamos. Nosotros damos muchas gracias a Dios porque Dios usó a nuestro hermano Don y nos dio todas las herramientas que nosotros hoy las usamos. Ainda que algumas dessas ferramentas não tinham funcionamento pleno no tempo dele. Aunque muchas de esas herramientas no tuvieron su plena función en aquel tiempo, en su tiempo, Mas se tornou patrimônio da igreja. pero llegó a ser un patrimonio de la iglesia. E agora, no tempo final, Y ahora, en el tiempo final, os 7 espíritos vieram para operar. los 7 espíritus vinieron para operacionalizar. Encontraram a igreja na condição de simplicidade e obediência à palavra. Y encontrar a la iglesia en una condición de sencillez y obediencia a la palabra. Todas essas ferramentas foram revolucionadas, Todas esas herramientas fueron revolucionadas, começando por comportagem dinâmica, empezando por comportaje dinámico. seguindo pela Avança Jovem, Y detrás de eso el Avanza Joven, Fábrica de Vencedores, Fábrica de Vencedores. e seguindo a rede de cuidado das mulheres, as mulheres Y conectadas. siguiendo con el cuidado de mujeres, las mujeres conectadas. E mais recentemente a rede de cuidado dos homens, homens de oração. Y más recientemente la red conectada de hombres, que son hombres de oración. E nós percebemos que Deus estava cumprindo entre nós Salmo 110, versículo 3. Y nos dimos cuenta que Dios está cumpliendo entre nosotros Salmo 110, versículo 3. Deus não somente despertou as igrejas para atender a convocação de Deus, Dios no solo despertó a las iglesias para atender a su convocación, para a guerra final, para la guerra final, mas Ele também está despertando muitos jovens. Él también está despertando muchos jóvenes. Eu digo jovens, não só jovens de idade hoje, No quiero decir solo los jóvenes actuales, mas as crianças, pero aún los niños, os adolescentes, los adolescentes, porque as crianças daqui a alguns anos vão se tornar adolescentes. porque de aquí a algunos años esos niños serán E adolescentes. os adolescentes daqui a alguns anos se tornaram jovens. Y los adolescentes de aquí a un poco tiempo serán los jóvenes. E nós teremos, Deus então terá dado para o seu filho exército de jovens santos. Y Dios habrá dado a su hijo un ejército de jóvenes santos Para atender a necessidade da conclusão dessa era. para atender la necesidad de la conclusión de esta era. Estou muito contente aqui na Colômbia. Estoy muy contento que aquí en Colombia Eu vejo muitos jovens. yo veo muchos jóvenes. Vocês são o futuro do Senhor para concluir esta era. Ustedes son el futuro del Señor para concluir esta era.
Quando eu falo futuro, não é futuro distante. Cuando digo futuro, no es un futuro allá, Futuro amanhã. es un futuro mañana. Aqui tem muitos jovens que são de bom material humano. Aquí hay muchos jóvenes que son buen material humano. Nós que viemos do Brasil estamos impressionados com o caráter treinado de vocês. Nosotros que hemos venido de Brasil estamos impactados con el carácter entrenado de ustedes. Se a reunião está marcada para as 4 horas da tarde, como essa, Si la reunión como hoy estaba fijada para 4 de la tarde, 3h15 ou 3h20, os irmãos já estão aqui para exercitar o Espírito. desde antes, 3:15, 3:20, los hermanos ya están aquí ejercitando su espíritu. Eu quero aproveitar essa palavra profética, essa mensagem, para dizer para os irmãos das igrejas do Brasil: precisamos aprender a ter esse caráter dos irmãos aqui da Colômbia. Y yo quiero aprovechar esa oportunidad para decir a todos los de Brasil también que necesitan aprender con el carácter de los hermanos de Colombia. E quando termina a mensagem numa reunião, Y cuando termino un mensaje en una reunión, ainda há testemunhos ou avisos, aún hay avisos, testimonios. mas a gente percebe que os irmãos não saem da reunião. Y también nos damos cuenta que los hermanos no salen de la reunión. Isso já não acontece no Brasil. Y eso a veces no pasa en Brasil. No Brasil, várias pessoas, terminada a reunião, já começam a sair. Terminado la reunión, muchos hermanos ya empiezan a irse. Eu queria que todos aprendam com isso. Quisiera que todos aprendieran con ellos. Nós somos um exército. Somos un ejército. Temos que ter um caráter de um soldado. Hay que tener el carácter de un soldado. Porque um exército frouxo, um exército desleixado, não dá para lutar um combate. Porque un ejército flojo, relajado, no está preparado para el combate. Vamos formar um exército de caráter forte, caráter bom. Vamos a preparar un ejército de buen carácter, fuerte. Não sei para onde eu fui, não, tem que voltar, não sei onde. No sé a dónde fui parar, pero vamos a volver aquí. Então Deus deu esses dons para aperfeiçoamento dos santos. Entonces Dios dio esos dones para el perfeccionamiento de los santos. E aperfeiçoamento dos santos, irmãos, visa fazer com que cada membro possa cumprir, fazer a obra do ministério. Y perfeccionamiento de los santos tiene una meta que es ayudar a que cada santo pueda cumplir su ministerio. Qual é o nosso ministério? ¿Y cuál es nuestro Se ministerio? alguém lá fora perguntar para você qual é o seu ministério, Si alguien allá afuera pregunta, ¿cuál es tu ministerio? você precisa dizer: o meu ministério é para a edificação do corpo de Cristo. Usted necesita responder, mi ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. A obra em que estou envolvido é para a edificação do corpo de Cristo. La obra que estoy involucrado es para la edificación del cuerpo de Cristo. Nós somos muitos, Nosotros somos muchos, somos pessoas de regiões diferentes. somos personas de regiones distintas, Estamos espalhados por toda a terra, esparcidos por toda la tierra, em países diferentes, países distintos, continentes diferentes. diferentes continentes, Mas nós todos temos uma só obra, pero todos nosotros tenemos una sola obra, que é a edificação da igreja. que es la edificación de la iglesia. Nós temos um só ministério. Tenemos un solo ministerio, Não temos uma obra regional, local, que não seja o ministério de edificação do corpo de no Cristo. tenemos ni una obra regional, local, que no sea la obra de edificar el cuerpo de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo tem por finalidade a edificação do corpo de Cristo. Entonces la resurrección de Cristo tiene por objetivo la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, vamos avançar um Versículo pouco. 13, vamos Até avançar. que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Efesios 4:13,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O objetivo de tudo isso é para que não mais sejamos como meninos, La meta de esto es para que ya no seamos como niños, agitados de um lado para outro e levados por todo vento de doutrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. por la estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia. Mas, irmãos, hoje, pela palavra profética, nós temos a segurança. Pero hoy, por la palabra profética, tenemos seguridad. Não tem espaço para pessoas espertas para trazer doutrinas diferentes entre nós. No hay espacio para personas, personas que usen de artimañas Artimanha. para, Com astúcia. con astucia, ¿verdad? Que- Para traernos doctrinas diferentes. A palavra profética nos dá segurança. La palabra profética nos da seguridad. Irmãos, quando o irmão Dong conduzia as igrejas. Cuando el hermano Don estaba conduciendo las iglesias, Irmãos, seguir o irmão Dong para mim era uma segurança. seguir al hermano Don para mí era seguridad. É ou não é? ¿Verdad o no? Eu tive privilégio de estar junto dele, perto dele, nesses seus 40 anos de ministério. Yo tuve el privilegio de estar junto con él, cerca de él, en esos 40 años de Eu ministerio. sabia onde estava a palavra de Deus. Yo sabía dónde estaba la palabra de Dios. Por isso, irmãos, graças a Deus, hoje nós temos a palavra de Deus como uma antorcha, como fala em português agora, eu esqueci o Candeia. português. Como uma, Tenemos la palabra de Dios hoy. não é torcha, é Como- uma candeia, uma candeia. Tenemos la palabra de Dios hoy como una antorcha que alumbra, ¿verdad? Amén. Que nos dá direção até a vinda do Senhor. Que nos da dirección hasta la venida del Señor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. antes de seguir, eu quero dizer, irmãos, é importante nós estarmos bem ajustados. Antes de proseguir, quiero reforzar esto, hermanos. Es necesario que estemos bien concertados. Isso é a edificação. Esto es edificación. Nós éramos individualistas. Éramos individualistas. A natureza da carne nos leva a ser difícil de se edificar com os outros. Nuestra naturaleza carnal nos impide de ser edificados unos con otros. Mas graças a Deus, hoje nós somos transferidos para a região celestial. Pero hoy fuimos transferidos a las regiones celestiales. Não vivemos mais na carne, vivemos no Espírito. Ya no vivimos más en la carne, vivimos en el Espíritu. No Espírito temos o primeiro fruto, que é o amor. En el Espíritu tenemos el primer fruto, que es amor. E depois nós temos a bondade, longanimidade, mansidão, até o domínio próprio. Después tenemos bondad, benignidad, mansedumbre, hasta dominio propio. Com isso, nós conseguimos ser bem ajustados. Y con esto logramos ser concertados, ajustados. Cada considerando o outro superior a si mesmo. Cada uno considerando al otro como superior. Hoje nós temos o quê? A mesma alma, nós somos unidos de mesma alma e somos unânimes. Hoy nosotros ya somos de un mismo alma, de un mismo sentir, somos unánimes. Quanto mais nós somos edificados, maior unidade nós
demonstramos, más nosotros somos edificados, más unidad nosotros expresamos, mais ajustados nós estamos. más concertados, más ajustados. Eu falei aquela ilustração de concreto armado. Yo di hace un tiempo atrás una ilustración sobre concreto, ¿verdad? Columna de concreto. Hormigón, não? Hormigón. Armado, não? Não é assim? E los... Não. Os elementos para formação de um concreto são pedras, areia, ferro. Para poder hacer, ¿verdad?, una columna de concreto, el hormigón, bueno, los ingredientes que se usan son piedra, arena, cemento, Quando se joga hielo, água, y cuando se echa agua, cimento entra em reação química. el cemento entra en una reacción química Aí começa a nos consolidar, começa a nos ajustar todos. y ese proceso empieza a concertarnos, a ajustarnos todos Nós ficamos bem consolidados. y quedamos todos bien consolidados. Depois de 7 dias, Después de 7 días, nós já estaremos com uma resistência de quase 100 quilos por centímetro quadrado. después de 7 días tendremos juntos una resistencia de casi 100 kilos por centímetro cuadrado. Não, 100 toneladas por... 100 Como, toneladas por... deixa-me lembrar, 100 quilos por centímetro quadrado. Sí, 100 kilos por centímetro cuadrado. E quando chegar a 28 dias... E depois de 28 quando chegar dias- aos 28 dias, Después de los 28 días, ganharemos a resistência de 210. ganaremos la kilos por centímetro resistencia cuadrado. 210, Ou até soportaremos. 240, 300. Soportaremos 210, 240 hasta 300 kilos por centímetro cuadrado. Suportaremos toneladas e toneladas de carga. Soportaremos toneladas y toneladas de carga. Assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Así las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Então, vamos edificar a igreja. Entonces vamos a edificar la iglesia. Deixe a sua individualidade de lado. Individualidad a un lado, volvió. Vamos terminar de ler esse versículo. Vamos Vamos terminar a de ler concluir esse versículo. este pasaje. Consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Amén. Versículo Sí, 16. bien concertado según la actividad propia de cada miembro, Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tudo isso é resultado da morte e ressurreição de Cristo. Todo eso es resultado de la muerte y resurrección de Cristo. Agora eu preciso ir para a mensagem 36. Ahora sí llegamos al mensaje 36. Vamos para Mateus 28. Vamos a Mateo capítulo 28. Versículo 7. Mateo 28, 7. Versículo 1 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 28.1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. O seu aspecto era como relâmpago e a sua veste alva como a neve. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la E nieve. os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei
que buscais Jesus que foi ressuscitado. Que foi crucificado. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ele não está aqui. Él no está aquí, Ressuscitou. resucitó. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ide depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Y id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. E ele vai adiante de vós para a Galileia. E- Ali o vereis e como vos digo. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Irmãos, por que Galileia? Hermanos, ¿por qué Galilea? Vou ler uma nota de versão restauração. Yo voy a leer una nota de la versión Recobro. O Rei Celestial começou o seu ministério na Galileia dos gentios. El rey, el rey celestial empezó su ministerio en Galilea de los gentiles. Isso está em Mateus 4, 12 a 17. Eso está en Mateo 4, 12 al 17. Ele não começou em Jerusalém. Él no empezó en Jerusalén, Não começou na cidade santa da religião judaica. no empezó en la ciudad santa de la religión judía. Após a sua ressurreição, ele foi outra vez para a Galileia e não para Jerusalém. Después de su resurrección, volvió a Galilea, no a Jerusalén. Isso é um forte indício de que o Rei Celestial ressurreto tinha abandonado completamente o judaísmo e começado uma nova era para a economia neotestamentária de Deus. Eso indica claramente que el Rey Celestial resucitado había abandonado completamente el judaísmo y había iniciado una nueva era para la economía neotestamentaria de Dios. Não é mais em Jerusalém. No es más Jerusalén. Por isso, irmãos, nós temos que sair do que é convencional e tradicional. Por eso hay que salir de lo convencional y tradicional. Deus quer fazer algo novo. Dios quiere hacer algo nuevo. Jesus começou o seu ministério na Galileia dos gentios. Jesús empezó su ministerio en Galilea de los gentiles. Vamos ler Mateus 4:15. Vamos a leer Mateo 4:15. Por que eu faço questão de ler? Porque aqui diz Galileia dos gentios. Yo quiero leer, ¿por qué? Porque aquí dice Galilea de los gentiles. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque na Galileia também havia muitos gentios. Porque en Galilea había muchos gentiles. Jesus não começou o seu ministério em Jerusalém, Jesús no empezó su ministerio en Jerusalén, que era a cidade amada por Deus. que era la ciudad amada por A cidade Dios. que Deus escolheu por seu nome. La ciudad que Dios eligió para poner su nombre. Mas Jerusalém havia sido contaminada. Pero Jerusalén se contaminó. Perdeu o seu estado original. Perdió su estado original. Então, Jesus começou o seu ministério não em Jerusalém, mas na Galileia dos gentios. Entonces Jesús empezó su ministerio no en Jerusalén, sino en Galilea de los gentiles. E após a sua ressurreição, ele incumbe aos seus discípulos a grande comissão, também foi na Galileia. Y después de su resurrección, Él dio la incumbencia, la gran comisión a sus discípulos también en Galilea. Mateus 28,
16. Ahora vamos a Mateo capítulo 28, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. E quando ouviram o adoraram, mas alguns duvidaram. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Irmãos, é muito difícil o homem, na nossa cultura, o homem acreditar que Jesus ressuscitou. Es muy difícil para un hombre de nuestra cultura creer que Jesús resucitó. Vou explicar melhor depois. Voy a explicar mejor después. E qual é a grande comissão? ¿Y cuál es la gran comisión? Versículo 18, Versículo 18, Mateus 28, né? Mateo 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Os irmãos estão começando a perceber a importância da morte e ressurreição de Cristo? Hermanos, ustedes están empezando a darse cuenta de la importancia de la muerte y resurrección de Cristo. Porque é através da morte e ressurreição de Cristo e ascensão até a braço direito de Deus, é que ele ganhou toda a autoridade no céu e na terra. Porque a través de este proceso, muerte, resurrección, ascensión y sentado a la diestra de Dios, es que él ganó toda autoridad. A igreja precisa dessa autoridade. La iglesia necesita esta autoridad. Para nós concluirmos essa grande missão, a igreja precisa ver que Cristo, como cabeça, ele tem autoridade sobre toda a terra. Para que la iglesia pueda cumplir esta misión, ella necesita ver que Cristo como cabeza, él cumplió y él tiene toda autoridad. E também no céu e na terra. En el cielo y en la tierra. Ele domina os principados e Él potestades. domina principados y potestades. Ele domina toda a terra. Él domina toda la tierra. Por isso, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Por eso él dice, id por lo tanto y haced discípulos a todas las naciones, Batizando-os em nome dos coisas que vos tenho ordenado. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A igreja não vai cumprir essa grande comissão com poder próprio. La iglesia no va a lograr cumplir esta gran comisión con fuerza propia. Nós saímos com a autoridade do Senhor. Salimos con la autoridad del Señor. Por isso que os milagres acontecem. Por eso los milagros suceden. Não é com o nosso poder, não é com a nossa autoridade. No es con nuestro poder y nuestra autoridad. Porque Cristo como cabeça já lhe foi dada toda a autoridade. Porque a Cristo como cabeza, a Él le fue dada toda autoridad. E é para pregar para todas as nações. Y es para que sea predicado a todas las naciones. Porque esses 11 discípulos, que são os 11 apóstolos, a cultura deles era pregar para os judeus. Porque esos 11 discípulos, que eran los 11 apóstoles, su cultura era solo predicar a los judíos. Mas Jesus lhes deu uma missão de pregar para todas as nações. Pero Jesús aquí les dio una misión, predicar a todas las naciones. E hoje aqui na Colômbia está cumprindo essa palavra. Y hoy aquí en Colombia se está cumpliendo esta palabra. Voltando lá para ressurreição, né? Mateus 28, versículo 8 agora. Ahora volviendo a la resurrección, Mateo 28, versículo 8.
E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Por que medo? Porque aquí dice con temor. Medo porque houve grande terremoto. Temor porque hubo un gran temblor, un gran terremoto. E anjo apareceu. Y un ángel apareció. Que removeu a pedra. Y este ángel movió la piedra. Não sei se vocês conhecem como era sepulcro daquela época. No sé si ustedes conocen cómo era el sepulcro de aquel tiempo. Era túmulo escavado na rocha. La tumba era escarbada en la piedra, en la roca. E o espaço era o suficiente para colocar o corpo. Y ahí se hacía un espacio suficiente para poner un cuerpo. E a abertura da entrada tinha uma grande pedra em forma de roda. Y la puerta, por decir, era una gran piedra era una gran roca en forma de piedra. Perdón, una gran piedra em forma redonda, ¿verdad? E essa pedra era empurrada com vários homens para poder fechar a abertura. Era como una rueda, entonces varios hombres la movían y cerraba la apertura. Homem ou poucos homens não conseguem mover a pedra. Un hombre o pocos hombres no logran mover esta piedra. Mas apareceu anjo que removeu a pedra. Pero apareció un ángel y movió la piedra. Por isso que as irmãs estavam assustadas. Entonces las hermanas estaban asustadas, con temor. E alegria, por que alegria? ¿Y por qué alegría? ¿Por qué gozo? Evidentemente porque Jesus ressuscitou. Claro, porque Jesús resucitó. Então elas correram para avisar os discípulos. Entonces ellos salieron corriendo para avisar a los discípulos. Mas quando elas saíram do sepulcro, indo para avisar os discípulos, apareceu Jesus. Pero cuando ellos estaban saliendo corriendo del sepulcro para ir a los discípulos, apareció Jesús. Veio ao encontro delas. Jesús vino al encuentro de ellas. E disse: salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Versículo 9, né? E aqui Jesus les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies e le adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Então Jesus havia usado a palavra amigos. Jesús había usado la palabra amigos. Em João 15, de 13 a 15. En Juan capítulo 15, desde el versículo 13 al 15. Vamos a ler, vamos ler. Vamos a mirar Juan capítulo 15, 13 a 15. Del 13 al 15. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esse era o termo mais íntimo que Jesus tinha para com os discípulos. Esse era amigos. O término más íntimo que Jesús tenía para referirse a sus discípulos, amigos. Mas depois da ressurreição, a relação ficou ainda mais íntima. Pero después de la resurrección, el relacionamiento entre ellos se puso aún más íntimo. Jesus chama os seus discípulos de
irmãos. Jesús llama a sus discípulos de hermanos. Porque nós, através da ressurreição de Cristo, nós nascemos de novo. Porque mediante la resurrección de Cristo, nosotros nacimos de nuevo. Nascemos com a vida de Deus. Nacimos con la vida de Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, como diz: 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que dice: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Vocês perceberam que isso aconteceu por causa da ressurreição. Vean aquí que esto sucedió por causa de la resurrección. A ressurreição nos deu a possibilidade de nascer de novo, nascer com a vida de Deus. La resurrección nos dio la posibilidad de nacer de nuevo, nacer con la vida de Dios. Por isso ele nos chama de irmãos. Por eso Él nos llama hermanos. Hebreus 2, versículo 11, Hebreos 2:11 que diz: Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, dizendo: a meus irmãos declararei o seu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Graças a Deus. Gracias a Dios. Você tem que valorizar a ressurreição de Cristo. Necesitas valorar la resurrección de Cristo. A ressurreição de Cristo te trouxe a possibilidade de nascer de novo, La resurrección de Cristo te dio la posibilidad de volver a nacer, de receber a vida de Deus. de recibir la vida de Dios. E aí, com a vida de Deus, hoje nós temos uma viva esperança. Con la vida de Dios hoy tenemos una esperanza viva. Vamos voltar para Mateus 28. Ahora volvamos a Mateo 28. Bom, primeiro, aqui tem de versículo 11 até 15, fala que os líderes judeus subornaram os guardas. Aquí también, entre versículo 11 y 15, habla como los judíos sobornaron a los guardias. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa rápida, depois eu vou complementar. Vocês perceberam que quem foi ao sepulcro logo cedo de manhã foram as mulheres. Y yo quiero complementar algo aquí, que quien fue al sepulcro temprano fueron las mujeres. Nenhum discípulo foi. Ningún discípulo fue. Que vergonhoso. ¡Qué vergüenza! Estamos mal representados. De verdad que estamos mal representados. Na verdade, nem as mulheres, nem os discípulos criam que Jesus realmente ressuscitaria. A la verdad, ni los hombres ni las mujeres creían, los discípulos, creían que Jesús iba a resucitar.
As mulheres foram para quê? Compraram aromas. ¿Por qué las mujeres fueron para allá? Elas queriam Ellas fueron para comprar más aromas. elas levaram aromas, queriam chegar no túmulo, ter a autorização dos soldados para abrir o túmulo e terminar de embalsamar o corpo de Jesus. Ellas estaban llevando perfumes para pedir a los soldados el permiso para ingresar y terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Tem que concluir todo o processo de embalsamamento. Para poder concluir todo ese proceso de embalsamiento. Não, o homem não tem conceito, não tem cultura da ressurreição. Porque el hombre no hay en su cultura la resurrección. E os discípulos então muito menos. Y los discípulos menos. Nem foram. Ni fueron. Ni se dieron el trabajo. Os homens são muito objetivos. Los hombres son muy objetivos. Se tem algum sinal, o homem vai. Si hay alguna señal, vamos. Se não tem sinal, vou perder meu tempo. Si no hay ninguna señal, no voy a perder mi tiempo. Mas as mulheres cedo de madrugada, ainda escuro, Pero las mujeres, chegaram ao alvorecer ao túmulo. aún de madrugada, al amanecer, llegaron al sepulcro. Isso nós temos que aprender com as irmãs. Eso hay que aprender con las mujeres, con las hermanas. Nós somos objetivos demais. Nosotros los hombres somos muy objetivos, demasiado. Nós exercitamos a mente demais. Usamos demasiado la mente. E as mulheres, emoção demais. Y las mujeres, mucha emoción. E nós precisamos, homens precisam aprender a colocar mente no espírito. Los hombres necesitan aprender a poner la mente en el espíritu. E deixar de ser assim tão seco, Y dejar de ser así tan secos, tão objetivo. tan objetivos. Né, Rivelino? ¿Verdad, Rebelino? Vamos ser, ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús, Quando Deus olhou para Adão, cuando Dios miró a Adán, não é bom o homem estar só. no es bueno que el hombre esté solo. Quando eu olho para o Rivelino, Cuando yo miro al hermano Rebelino, não é bom o Rivelino estar só. no es bueno que el hermano esté solo. Precisa de uma auxiliadora, Necesita una ayuda, não é? ¿verdad? Na igreja a mesma coisa. En la iglesia lo mismo. Claro que as irmãs, Deus não deu para as irmãs papel de protagonista. Claro, Dios no dio a las hermanas el papel para que sean las protagonistas. O Senhor deu para as mulheres o papel de auxiliadora. Dios le dio a las mujeres la función de ser ayuda. Elas têm um papel de servir no oculto. Tiene un rol de servir en oculto. E o trabalho delas não é menos importante. Y el trabajo de ellas no es menos importante. Completa. Completa, O trabalho do complementa el trabajo del hombre. Irmãos, isso é maravilhoso. Eso es maravilloso. Paulo diz, não permito que a mulher ensine. Pablo dijo, no permito que la mujer enseñe. Isso está em 1 de Timóteo 2. 1 de Timoteo capítulo 2. Não permito que a mulher ensine com autoridade de No, homens. no permito que la mujer enseñe con autoridad de varón. Mas Pero a mulher complementa. la mujer complementa. A mulher serve em oculto. La mujer sirve ocultamente. Jesus, quando saiu para o seu ministério na Galileia, Cuando Jesús salió para su ministerio en Galilea, se não fosse as mulheres que acompanhavam a Jesus, o ministério da palavra sofria um desconto muito grande. sin las mujeres acompañando y dando ese soporte, el ministerio de la palabra sufría pérdida. Quando nós começamos a ter comunhão dos líderes na pandemia, que não podíamos reunir presencialmente, começamos a ter comunhão em pequenos grupos, os líderes de uma região de outra, na casa que o Ami alugou na estância. Allá en Brasil, cuando vino la pandemia, en la casa del hermano Amir, nosotros empezamos a hacer reuniones con grupos pequeños de colaboradores ahí en su casa.
Para homem, bastava ter um espaço. Para el hombre era solo necesario tener ahí un espacio, un Na ambiente. estância, não nos falta espaço. Y en la estancia no faltaba espacio. Nós temos várias salas, vários auditórios. Hay muchas salas, auditorios. Nós temos muito espaço. Hay mucho espacio. Homem só pensa, tendo espaço, tá bom. El hombre piensa, bueno, hay espacio, hay silla, está bien. Mas imagina se não fossem as mulheres. Pero piensen, sin las mujeres, Quem faria arrumação do espaço? ¿quién iba a arreglar el ambiente? Quem faria? Quem serviria água? ¿Quién iba a servir agua? Quem serviria as refeições? ¿Quién iba a servir las comidas? Quem fazia arrumação da sala quando terminasse? ¿Quién hacía el arreglo del ambiente después que terminaba la comunión? E o Rivelino gosta de café. Y al Rebelino le gusta mucho el café. Se não tiver café, ele morre. Y sin café él muere. E quem serve café? ¿Y quién sirve café? É o trabalho, irmãos, dessas irmãs maravilhosas. Y ahí hubo ese trabajo de estas hermanas maravillosas. O ministério da palavra não funciona bem sem o ministério dos serviços. El ministerio de la palabra no funciona bien sin el ministerio de los servicios. E não funciona bem sem o ministério de ofertas de riquezas Que materiais. tampoco funciona bien sin el ministerio de ofrenda de riquezas materiales. Havia algumas mulheres que o Senhor curou. Hubo algunas mujeres que el Señor sanó. Maria Madalena, Joana, Susana, María Magdalena, Susana, Juana. e elas serviam o Senhor com seus bens. Ellas servían al Señor con sus bienes, Seu dinheiro. con la plata, dinero. Jesus come do quê? Ar. Jesús, ¿qué come? Aire. Precisa do dinheiro. Necesita dinero. E quem servia? ¿Y quién servía? Essas mulheres. Esas mujeres. E essas mulheres preparavam o lugar para comer. Esas mujeres preparaban el lugar para que comieran. Preparavam o lugar para Jesus poder ministrar a palavra. Preparaban el ambiente para que Jesús ministrara la palabra. Um lar Un hogar sem mulher não é lar. sin hogar no es hogar. Sem mulher. Sin mujer no es hogar. É. Hogar sin mujer no es hogar. Listo. Uma casa sem mulher não é agradável, não é confortável para se viver. Una casa sin una mujer no es agradable, no es un buen lugar para vivir. A mulher arruma tudo, La mujer deja todo ordenado. pensa em tudo, Piensa en todo, cada detalhe. cada detalle. E a mulher fica brava porque o homem não vê nada. Y aún la Nada mujer disso. se molesta porque el hombre no se da cuenta de nada. Mas as mulheres percebem tudo. Pero las mujeres se dan cuenta de todo. É impressionante a minha mulher, quando eu deixo de fazer uma coisa, ela já sabe. Impresionante, cuando yo dejo de hacer algo en la casa, mi mujer ya se da cuenta. É impressionante. Parece que tem Impressionante. olhos de águia. Para tener ojos de águila. As mulheres percebem cada detalhe. Se dan cuenta de cada detalle. Parece que os olhos do homem se deu a vista do homem só para frente. Parece que los ojos de los hombres solo ven allá adelante. Mas das mulheres o seu deu assim, ó. Pero la visión de las Panorámica. mujeres es panorámica. Un radar. Por isso, irmão, nós precisamos de irmãs. Por eso necesitamos a las hermanas. Aleluia, que na igreja temos irmãs. Aleluya, en la iglesia están las hermanas. Os guardas foram subornados para falar mentira. Los guardias fueron sobornados para que mintieran. Aqui disse, em versículo 11, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Entonces dice que esos soldados fueron algunos de los sacerdotes y hablaron todo lo que había sucedido, lo que había acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro
aos soldados. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Y ellos dijeron, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. É uma versão ridícula, Esa es una versión ridícula. vergonhosa. Qué vergüenza. O túmulo era fechado com uma pedra pesada. El sepulcro estaba cerrado con una piedra muy pesada. Era selado com cordas. Era también sellado con cuerdas. E ainda nas cordas havia lacre, marcas do Império Romano e também do Sinédrio. Y también en esas cuerdas había un sello, ¿verdad? Que estaba ahí lacrado todo con marcas del Imperio Romano. Era impossível os poucos discípulos fazerem isso. Era imposible que pocos discípulos pudieran hacerlo. Não vou perder mais tempo com isso. No quiero perder más tiempo con esto. E a ressurreição, irmãos, relatada no livro de Marcos, La resurrección, según el Evangelio de Marcos, 16, en Marcos capítulo 16, 16, versículo 16, perdón, versículo 9. versículo 9, Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se acharam tristes e choravam. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Então estes, que eram os discípulos, ouvindo que ele vivia e que fora visto por elas, não acreditaram. Wow. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Mesmo com o testemunho das irmãs, os discípulos não acreditaram. Aún con el testimonio de las hermanas, los discípulos no lo creyeron. E Jesus aparece aos seus 2 discípulos no caminho para o campo. Isso é melhor explicado no livro de Lucas. Y ahí Jesús se aparece a otros 2 discípulos en el campo, pero eso mejor lo vemos a través del Evangelio de Lucas. 24. Lucas capítulo 24. Vai até que horas? ¿Hasta qué horas? Julio, é que horas? Hasta las 6. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Entonces vamos. 24. Capítulo Lucas 24. Versículo 1. Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habrían preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aí então elas, eu vou já pular para o versículo 9. Y ahí voy a saltar el versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas,
confirmaram estas coisas aos apóstolos. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Wow. Miren ese versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Não sei se é só naquele tempo que as palavras de mulheres não tinham muito crédito. No sé si es solo en aquel tiempo que palabras de las mujeres no había mucha credibilidad. Eles não acreditaram. Ellos no creyeron. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O livro de João relata El Evangelio de Juan nos describe que quando as mulheres foram chamar Pedro e João, cuando las mujeres fueron a llamar a Pedro y Juan, é isso, né? Deixa eu ver onde foi. No capítulo 20 capítulo 20 de João, de Juan, versículo 1. Juan 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde se le han puesto. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo foram ao sepulcro. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Sabemos que esse outro discípulo era João. Sabemos que este otro discípulo era Juan. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou no sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com lençóis, mas deixado num lugar à parte. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar de entre os mortos. Porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Jesus disse pelo menos por 3 vezes isso. Jesús había por lo menos hablado 3 veces sobre eso. Eles não tinham compreendido até Ellos no habían então. comprendido hasta ahora. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Y volvieron los discípulos a los suyos. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que os homens só foram porque as mulheres viram. E Primero quiero vieram decir chamar. algo. Los hombres solo fueron porque las mujeres fueron primero. Aí Pedro e João foram correndo. Y ahí Pedro y Juan van corriendo. João correu mais rápido. Pero Juan corre más rápido. Não sei se era mais jovem ou era mais magro. No sé si era más delgado o más joven. Mais magro, amigo. Yo creo que era más delgado, Amir. Mas, olha
olha a característica de João. João chegou mais depressa, viu os lençóis do lado de fora do sepulcro, mas não teve coragem de entrar. Primero mira, Juan vio, corrió, llegó primero, miró desde afuera, vio allá, pero no entró. Pedro chegou depois, mas entrou no sepulcro. Pedro llegó después, pero entró. João viu o lençol do lado de fora. Juan vio los lienzos desde afuera. Pedro viu o lenço da cabeça de Jesus, lá provavelmente dentro. Y Pedro vio el lienzo de la cabeza de Jesús desde adentro. Só assim, irmãos, que compreenderam que Jesus havia ressuscitado. Solo así comprendieron que Jesús había resucitado. E veja a objetividade dos homens. Y miren esta objetividad masculina. Eles viram, Ellos vieron, voltaram para casa. volvieron a casa. Não somos objetivos, Rivelino? ¿Verdad que somos muy objetivos, Rebelino? Não tem mais o que fazer aqui? Bueno, no hay más nada que hacer acá. Vamos para casa, vamos para Vamos a casa. casa, vamos a casa. Vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Vamos a ver lo que va a pasar de aquí en adelante. Esse é o homem. Ese es el hombre. Mas a mulher Madalena, Ah. Maria Madalena ficou Pero María Magdalena se quedó chorando. Quedó llorando. Chorando, chorando, chorando. Llorando, llorando. E viu 2 anjos lá dentro do túmulo. Y vio 2 ángeles adentro. Aí os anjos perguntaram: mulher, por que chora? Y el ángel pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Porque levaram o corpo do meu Jesus. Porque llevaron el cuerpo de mi Jesús. Eu não sei onde puseram. No sé dónde lo han puesto. Aí voltando-se, Y se volvió. Jesus apareceu para ela. Jesús apareció para ella. Não apareceu para Pedro e João. No apareció a Pedro y Juan. Naquela manhã apareceu para Maria Madalena. En aquella mañana se presentó a María Magdalena. Essa atitude das mulheres, irmãos, Esta actitud de las mujeres, fez com hermanos, que elas vissem a ressurreição de Jesus antes dos homens. eso permitió que ellas vieran la resurrección de Jesús antes de los hombres. Mas a Maria Madalena não reconheceu a Jesus. Pero María Magdalena no reconoció a Jesús. Vocês sabem que depois na ressurreição não ressuscita mais com o mesmo corpo, Ustedes saben, después de la resurrección no se resucita con el mismo cuerpo, porque o corpo não será mais o corpo material, porque el cuerpo ya no será el cuerpo material, é um corpo espiritual, es un cuerpo espiritual, mas é um mistério. pero es un misterio. Ainda Jesus pedia para eles tocarem na mão dele. Pero ahí, mira, es un misterio, porque Jesús aún podía pedir Tocar que ao seu tocaran lado. sus manos, Tocar ao sus seu brazos. Ainda havia marcas, Aún había marcas, mas não era matéria. pero no era materia. Jesus podia aparecer Jesús podía aparecer onde os discípulos estavam reunidos, donde estuvieran los discípulos e reunidos, podia desaparecer. podía desaparecer. Eu vou deixar para outra mensagem, Y yo voy a seguir en el siguiente mensaje. senão vou até 7 horas. Si no, vamos hasta las 7 de la noche. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, Pero quiero decirles, hermanos, embora os homens tenham essa característica objetiva, aunque los hombres tengan esa característica objetiva, e Deus dá para o homem a liderança, E protagonizar a liderança. y Dios da al hombre el liderazgo, el protagonismo en el liderazgo, Mas nós homens não podemos mais viver como homem natural. no, ya no podemos más vivir como hombres naturales. Nós precisamos ter consciência da nossa deficiência. Necesitamos tener conciencia de nuestra deficiencia. E essa deficiência nossa como homem pode ser suprida em parte vivendo no Espírito. Esta insuficiencia puede ser suplida en parte por vivir en el Espíritu. E em outra parte pela cooperação das irmãs da Y igreja. por otro lado, por la cooperación de las hermanas.
Por isso as irmãs são importantes na edificação da igreja. Por eso las hermanas son importantes en la edificación de la iglesia. As mulheres tiveram sensibilidade Las mujeres tuvieron la sensibilidad e amor y amor de buscar Jesus, de buscar a Jesús, de não se contentar que Jesus não está lá. de no estar satisfecha de que Jesús no estaba ahí. A Maria Madalena queria uma solução. Cadê Jesus? María Magdalena quería una solución. ¿Dónde está Jesús? Essa busca, essa sensibilidade e esse amor, irmãos, os homens precisam aprender. Esta búsqueda, sensibilidad y amor, los hombres necesitan tener. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Amém.